Muito boa tarde, Porto Ferreira e região. Está começando mais um programa Meio-Dia em Ponto. Programa que traz tudo que movimenta aqui em Porto Ferreira, região. Trago os meus amigos aqui para conversar. Hoje estou com ele, com o Sérgio, da Divi Propaganda. Vamos bater um papo com ele aqui, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história, vamos entender um pouquinho mais sobre rede social, vamos falar de alguns eventos que o Sérgio também promove na cidade, algumas ações sociais. Bastante coisa boa para conversar. Então vamos lá. Muito bem, Sérgio. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá? Quero deixar a mensagem do dia aqui. Vamos ver se tem um pouco a ver aí com o que nós vamos bater papo, tá? Uma marca forte não é o que você diz sobre ela, é o que os outros dizem quando você não está perto. Faz sentido isso aí ou não? Com certeza. Tá bom. Então vamos lá. E para quem está ouvindo, Paulinho, olha lá. Para quem está ouvindo aí a rádio, ouvindo o nosso programa Meio-Dia em Ponto, quero convidar lá para o Taste Gourmet. Se você ainda não almoçou, não fez o pedido da sua comida, vamos lá para o Taste Gourmet. Está ouvindo a gente ou está almoçando ou não está almoçando, né? Vamos lembrar do Taste Gourmet, tá bom? Buffet completo aqui em Porto Ferreira. Uma comida boa, atendimento maravilhoso. Lá é nota 10. Então, Taste Gourmet, se você ainda não almoçou, se você precisa pedir uma comida, fica aí a nossa dica, tá bom? Maravilha. Então, vamos lá, Sérgio. Vamos conhecer um pouquinho mais de você, um pouco da tua história, conhecer como é que começou a Divi Propaganda, saber um pouco mais sobre esses projetos e também vamos dar algumas dicas aí sobre o mundo digital. Mundo digital, não só o mundo digital, mas que eu sou ainda um pouco das antigas. Tenho 15 anos de empresa e eu acredito ainda muito no offline. Olha, isso aí. Que é uma das coisas que todo mundo acredita 100% no digital. A gente estava falando ali nos bastidores, falando sobre tráfego pago, a gente fala sobre isso, né? Muito. Mas não é só isso. Eu acho que a gente tem que falar e entender que o universo de mídias, e ela tem que... O planejamento de uma empresa tem que ser bem estruturado, né, a nível de marketing. Então, o offline, ele é muito presente ainda, e tem que ser muito presente, né, que traz credibilidade e assim por diante. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre mim, né, eu sou Sérgio Otaviano, eu tenho a empresa faz 15 anos, a Divi Propaganda, já passei por altos e baixos aí em várias situações, já atendi clientes pequenos, clientes grandes, já atendi um pouco de tudo. Né? E hoje, recente, nós estamos aí com o Estúdio Vilano, que traz um pouco da tendência de mercado, da forma de fazer conteúdo, forma de gravações, vídeos, fotos e assim por diante. Né? Mas eu tenho uma história bem curiosa. Não sei se eu já falei isso para você, mas eu vou te contar agora. Vai contar ao vivo, é isso? Vou te contar ao vivo uma história curiosa. Ó, que privilégio, hein, Paulinho? Ao vivo, uma história curiosa. Eu tenho 35 anos, tá? Eu montei a minha empresa com 19, mais ou menos 19 para 20. Mas com 15 anos, dentro do colégio, eu peguei um folheto no chão. E nele eu vi, acho que na época era da Unaerp, esse folheto, eu lembro até hoje. E nesse folheto contava assim, curso de comunicação social habilitado em publicidade e propaganda. Eu falei, e comecei a ler a grade, né? Falei, cara, eu acho que é essa porra que eu quero fazer. É isso aí que me interessa. Eu já, né, desde sempre, da minha trajetória, desde os 12, 13, na entrada aí da internet de escada, a gente sempre gostei muito de fazer arte, folheto, enfim, né? Nunca queria trabalhar no pesado, vamos falar assim, né? Mas sempre me interessei por isso. E aí, olhando tudo aquele folheto, eu falei, cara, é isso. E nisso, obviamente, ainda eu era jovem, né, com 15 anos, mas ali eu acho que eu já tinha escolhido a minha profissão. Falei, pô, eu vou ser publicitário. É isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei, né, numa trajetória de buscar cursos, então fui fazer cursos diferenciados, fui fazer curso VIP, fiz muito tempo em Leme, depois eu fui para Ribeirão Preto, então assim, comecei a especializar. Fiz cursos que hoje nem se usa mais, como Flash, tinha isso na época, HTML5 e Dreamweaver, que muita gente usava na época. Fiz até alguns trabalhos aí em conjunto com a rádio, não sei que ano, né, mas foi bem legal. E aí, começou, depois com 19 anos, eu falei, tá,
vamos começar. Eu estava numa empresa, que era na época da Intercolor, e eu falei, agora eu preciso profissionalizar o negócio, né? Porque não dá mais para Mas você já estava na faculdade? Então, eu estava no processo de... A faculdade eu entrei com... Eu fiz curso dos 16, eu comecei dos 16 até... Porque aí eu peguei aquele folheto na mão e falei, pô, vamos começar a ver isso aqui, porque eu acho que eu preciso... Vai dar certo um dia isso aqui. E aí eu comecei a fazer curso. Então, eu comecei a fazer cursos VIPs, e aí dali para frente, né? Porque eu comecei a crescer nessa carreira. E aí, com 19, a faculdade começa com 18, né? Aí eu comecei e entrei na faculdade. Então, nessa faixa, é a hora que eu Tomou uma decisão. falei, meu... E eu, na época, eu não ganhava mal, não. Eu tava na Intercolor, eu ganhava um salário, na época, aí de uns R$1.800, R$2.000, na época. E era considerável, né? Sim. Era considerável. Um cara que não tinha nada. E aí eu fui pra... Falei, não, vamos meter a cara. Eu lembro que o meu primeiro trabalho, eu saí de R$1.800, R$2.000, porque era comissionado, eu era vendedor, Sim, né? sim. E eu fui pro primeiro salário de R$500. Gostoso, né? Falei, porra, me ferrei, né? Acertei. Acertei a mão. Então, se fosse realmente para falar, pô, é por conta do valor ali, eu já ia ter desistido da área e falado, não vai dar certo isso aí. Mas é normal, né? A gente... eu fiquei acho que uns 5, 8 meses ganhando mal pra caramba. E a gente Eu falei, empreende, não, acha que vai vamos. ficar tranquilo, na verdade, você anda para trás. O início é sempre muito difícil, né? Não só nisso. Mas vou falar para você, faz uma... Claro, né? A gente tem um objetivo. Eu acho que o que a gente sempre fala, tanto eu e você, aí a gente conversa muito. O sucesso, na verdade, não é financeiro. O sucesso tem que estar alinhado com o objetivo. Com propósito. E aí é isso que faz a gente ficar no mercado. E, pô, minha área, né? Tem 15 hoje, estou indo para 16 anos de mercado publicitário. Então, já passei por altos e baixos, né? Então, de um pouco de tudo. Então, isso o que eu vejo muito, hoje em dia tem prestação de serviço para todas as áreas. E tudo muito se replica, muito rápido, né? E tem espaço. Não, tem espaço, mas o que para concorrência, para tudo. Mas o que tem acontecido, talvez você vai concordar comigo. Muitas vezes a ânsia pelo dinheiro é tão grande que deixa-se de entregar o propósito, né? Que, por exemplo, imagino que quem trabalha na área da publicidade tem o propósito de ajudar as empresas a alavancarem os seus negócios, a melhorar a sua comunicação, automaticamente também aumentar suas vendas. Né? E aumenta venda, aumenta faturamento, quer dizer, melhora todo o contexto, as empresas crescem, com o crescimento de empresas tem mais contratações, mais oportunidades, as pessoas que estão nessas empresas têm salários melhores e tudo mais. Porque eu acho que esse é o grande propósito de qualquer empresa, crescer, evoluir, ter um crescimento e é um pouco de mercado também, né? Não, sim. Só que... Porque eu mesmo, nesses 15 anos de empresa, eu vi altos e baixos de todos os segmentos, né? Eu tenho segmentos aí que tá comigo faz a mesma idade de ano que eu tenho de empresa, tá comigo até hoje. Eu tenho um cliente em Sumaré, que é um dos primeiros clientes, que é uma história bem inusitada também. Na época, eu atendi aqui a Stronic, que é amigo nosso até hoje. E eu fiz um folheto, um folder, na verdade, bem feito, mas um folder. E cara, você fazia tudo sozinho na época? Na época sozinho, não tinha funcionário. Eu fui ter funcionário no segundo ano de empresa. Também tenho histórias aí para contar para caramba. mas é isso. E aí, essa história que eu fiz aí do primeiro cliente da agência, um dos primeiros, né? Que foi muito inusitada. O cara viu o folheto, cara, da Stronic, lá em Sumaré, no lado de Campinas. E o cara falou assim, meu, é esse cara aqui. Ele olhou, porque eu sempre assinava o material, né? Uhum. Ele falou, pô, eu vou fazer eu quero que esse cara aqui, ó, essa empresa faça o meu material. O cara montou na caminhonete dele lá em Sumaré e veio bater aqui no meu endereço. Você acredita? Cara, e o cara tá comigo até hoje. É mesmo? Marcelo e a Rovana. Ele faz qual que é É ventilação industrial. Cara, e é um dos caras que manda no segmento de ventilação industrial. Hoje vende, né? Hoje a empresa é um mercado bem específico, né? Específico. Mas assim, ó, parceiraço, né? A gente entendeu do começo ao fim do processo, que é o que a gente estava falando, né? É óbvio que num primeiro momento todo mundo acha que marketing é pôr dois tantos de dinheiro para pegar, né? E não é bem assim. Na verdade, a conta é diferente, né, Sérgio? Você coloca 8% para pegar 92%. Tá bom.
Dizem que a regra é essa, né? Você investe... A regra do marketing, na verdade, depende do tamanho da empresa, né? Mas a gente fala aí que a proporção de conversão é 10%, mas é difícil essa margem. Mas assim, em vários... A separação de orçamento. A gente fala aí que empresa pequena é de 8 a 10%. 8 a 10% do faturamento. Do faturamento. Então, por exemplo, minha empresa fatura 10 mil, eu tenho que separar R$800 aí para investir em marketing. É isso aí. Só que assim, vamos lá, 10 mil reais é um para uma empresa interessante. Pequena, mas R$800, dependendo do que você for fazer, não dá para fazer muita coisa, né, cara? Não é nada. Mas aí, o que tá a regrinha? Regra do jogo, né? De 8 a 10%, depende do tamanho do faturamento, né? Do faturamento das empresas. Mas vamos pôr uma empresa de faturamentos de milhões. Não existe 8%, né? Não, a gente fala de 0 ponto alguma coisa, de 1%, 2%. Então, assim, esse é um percentual considerável. Quando a empresa está iniciando, o percentual normalmente é maior. Então, fica ali dentro de 8%, 10% até um ponto de posicionamento. Mas depois que você está estabilizado com faturamento maior, tô com 300 mil reais e tal, aí é estabilizado entre 3 e 5. Mas isso você tem que estar consolidado no mercado, né? Isso também depende muito do objetivo. Tipo de produto que você e do objetivo também, né? Porque assim, existe uma questão de expansão. Sim. E existe uma situação de estar, né, bem... Uma coisa é regional, outra coisa é por exemplo, estadual, depois você parte para uma coisa nacional, e tem multinacionais, né? Que são as empresas que trabalham em vários lugares. Sem dúvida. No mundo. Então, assim, eu acho que a questão do investimento está muito no tato do empresário, junto à agência, né? Eu falo que, assim, a agência, ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para uma agência. Por que isso? Cara, porque, assim, para trabalhar com uma agência, é muito fácil, mas tem que ter recurso, né? É um braço, a gente fala que é um pilar da empresa, mas tem que estar estruturado para isso. Então é difícil você ter um custo fixo a mais. Então, o cara já está lá com aluguel, já tem força, água e tal, e ele fala assim, agora eu vou trazer o Sérgio aqui, o mais tanto por mês, e vou pagar ele para ele olhar para minha cara. Não é bem isso, né? Sim. Então não faz sentido esse tipo de coisa. A gente precisa estar o quê? A gente está no momento certo de contratar uma agência. Por isso que eu falo, a agência é para todo mundo, mas nem todo mundo é para uma agência. Mas assim, o que é muito importante uma empresa ter, por exemplo, bem definida no seu contexto, digamos assim, para que ela possa, então, fazer esse segundo... Não vou nem falar segundo passo, que esse deveria ser já o primeiro, né? Você ter uma empresa de comunicação, aí, uma agência de publicidade, enfim, para poder cuidar de todo da tua imagem, né? Da tua imagem e das suas vendas, né? De todo o seu conceito, né? Vamos falar em conceito, porque assim, o conceito ele tem a ver com vendas, tem a ver com produto, com posicionamento, com tipo de marca e tudo mais. E eu vejo que muitas ideias, Sérgio, muitas pessoas têm ideias muito boas, mas não conseguem colocar em prática, porque faltam vários elementos. Porque quando você quer colocar uma empresa para iniciar, ou você quer lançar um produto, por exemplo, você tem que ter um planejamento antecipado. Sem dúvida. Né? Você precisa entender algumas coisas. O marketing das antigas lá, né, do Philip Kotler, ele falava o seguinte, que você tinha os 5 P's. Hoje já evoluiu isso, muito, né? Sem dúvida. Hoje já evoluiu para vários outros P's. Mas ali, né? Você sabe que é uma das coisas que a gente chama que é a Bíblia do marketing, né? O Kotler. E, cara, é coisa antiguíssima. O que a gente faz de estratégia de marketing, coisa que tem há muitos anos, e décadas. Mas sempre deu certo. Sempre deu certo, com certeza. Né? Valorização de produto, entendimento de praça. Então, é isso. E o que é o mais interessante de tudo isso, cara? Todo mundo acha que é pôr dinheiro. Não tem nada a ver, né? Não tá envolvido com pôr dinheiro. Porque, eu tenho aqui, tá sobrando, eu tenho 50 mil reais, 10 mil, o que for, eu vou botar nesse negócio aqui que vai inflar. Não vai. Se você não tiver envolvido, sabendo o tipo de produto, alinhado com o público-alvo, cara, se você não tiver as regrinhas básicas de marketing, nem põe dinheiro. Melhor você guardar. Vai fazer investimento na bolsa, vai fazer outra coisa. Porque você vai realmente se decepcionar com o marketing. E isso a gente vem, né? Eu venho tendo experiências aí de várias situações. Esses longos dos 15 anos aí, eu peguei várias coisas excelentes, muito boas, e eu peguei, obviamente, clientes totalmente perdidos. Botando uma puta de uma ideia massa, muito boa na mão, totalmente desconfigurada, totalmente perdida, e aí essa empresa não está estruturada para isso. E também tem um outro caso, são as pessoas que têm umas ideias mirabolantes, mas que nunca vai funcionar também, né? Com certeza. E aparece isso.
que você tem que lidar com isso. Mas muito. Ainda mais no estúdio. Aparece cada coisa querendo fazer que, dá para fazer tal tipo de conteúdo. Nossa. Então, assim, a gente tem que, né, ouvir e tentar direcionar. Mas tem coisa que é maquiavélica, né? Tem coisa que você fala, cara, não é possível, né? Então, assim, muito... eu até falo que, assim, muito cliente me julga, assim, porra, eu pago você para ter ideia? Claro, porra, eu estudei para isso, né? Exatamente. Eu tô envolvido com muitos segmentos, muitos... Eu falo que, assim, eu faço tudo, mas não faço nada. Por quê? Eu estou envolvido com muita coisa, né? Claro que a minha equipe dentro das minhas empresas, cara, eu sou muito grato, porque hoje eu tô muito mais tranquilo dentro do estratégico, porque eu tenho pessoas, né? Então é isso que a gente faz. Mas a gente tem uma devida experiência em todos os segmentos. Então eu sei um pouquinho de cada área que eu já passei, né? Eu tenho muito segmento que eu atendo. Então é incrível, isso é bacana. E o legal é que isso cria várias conexões, né? Te traz várias ideias, uma série de coisas, né? Sem dúvida. Então, é isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você já pensou? Claro. É porque eu já tive essa experiência, eu já vivi algo parecido, por isso que eu conecto as coisas. Então, às vezes tá tão no automático que, tipo, sai até uma besteira na que fala, porque, tipo, não vai dar certo, ou já fiz e deu errado, e alguma coisa desse sentido. Por quê? A gente tá no dia a dia, né? O dia a dia na prática é uma coisa. É óbvio, eu falo para você assim, quando eu comecei quando eu fui para a faculdade, eu já estava na fase já de estruturação da minha empresa. Então eu falo que eu fui um cara na faculdade meio diferente. Então eu não fui um cara que eu fui lá para tentar descobrir o universo. Não, eu já conhecia bastante coisa. Eu já tinha passado, né? Eu já tinha escolhido minha função com 15 anos. Eu já tinha estudado, já estava correndo atrás de muito conteúdo. Então eu fui para a faculdade para entender, falar assim, pô, deixa eu entender para ficar profissional na coisa. Eu não queria ficar bagunçado. Não, eu sei tudo. Não, sim. A faculdade nos dá uma base incrível. Por isso que eu fui para lá. Mas eu já tinha com conteúdo para ser desenhado. Sim. Porque eu já sabia o que eu queria. Então, eu sou uma pessoa assim que... Não vou falar para você que eu sou estudioso, que eu sou fodido, não sou, não. Mas, cara, não peguei nenhum EDP. Olha aí. Então, por quê? Porque eu estava envolvido. Porque era o que eu queria para minha vida. E eu vou falar para você que eu fui bom pra caramba na escola? Nada. Só que na hora que você entrou, que eu entrei na minha área, que eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, você não estuda mais, né? Aí fica um negócio gostoso de fazer. Mas como a minha formação é administração também, e foi com ênfase em marketing, né? Na época tinha essas ênfases dentro do curso de administração. Tinha algumas vertentes que era com ênfase em tecnologia da informação, marketing, ênfase em contabilidade e tal. E eu acabei optando por isso também, porque eu sempre gostei muito dessa área. E eu também já trabalhava, né? Já trabalhava na área administrativa, mas também muito mais voltado com vendas e tudo mais. E era muito mais fácil, cara. Era muito mais fácil, porque eu tinha uma base muito boa. A base, e vou te falar, eu também nunca fui aquela pessoa assim, o CDF, que sentava na primeira carteira, aquela coisa toda, mas eu sempre tive notas boas, cara. Mas você sabe uma coisa curiosa, que quando a gente senta em família no final de semana, a gente fala besteira e fala isso, fala assim, quem que tá bem de vida hoje? O estudioso ou o esperto? Que só ficava fazendo anarquia? Cara, é claro, né? Tem jogo de cintura nessa situação. Mas você pode ver que os inteligentes, cara, não estão bem. A maioria dos meus amigos, que era a galera do fundão, tá todo mundo bem, não viu? Tá, mas é verdade. Mas isso aqui, para quem for mais jovem tiver ouvindo aí, não vai parar de estudar, não segue a nossa regra aqui, não, porque pode ser que dê errado, tá? Outra coisa, é a geração, né? São gerações. Pelo amor de Deus, são gerações. Não tinha tanto celular na mão. A gente tinha que ser muito criativo, na verdade, né? Acho que isso trouxe bastante coisa bacana aí. Mas legal, Sérgio. Bom, eu preciso falar aqui da Oralsim, né? Autoestima de verdade com a Oralsim. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. A Oralsim Porto Ferreira é referência em implantes e também todos os tratamentos odontológicos. Lá nós temos o atendimento humanizado, tecnologia e muita confiança. Quando vocês entrarem nas nossas redes sociais ali, pode pesquisar @Oralsim, vocês vão ver muitos depoimentos dos nossos pacientes. Lá no Google também, vocês vão ver que o pessoal gosta demais. Então, esse atendimento humanizado é algo que é priorizado na Oralsim, tá? Então, as pessoas têm muita confiança. E para você que está precisando
de um tratamento odontológico, agende agora mesmo a sua consulta de avaliação. E lá a doutora Camila, que é minha esposa. Ô, Paulinho, agora ficou ruim para mim, né? Como é que erra o nome da esposa? Eu só ouço. Só ouve, né? Ouve e julga, que ele faz isso. Não, depois eu crio o meme. Então, a doutora Camila, que é a minha esposa, vai atender você lá, vai fazer uma consulta de avaliação com ela. Maravilha. Sérgio. Ela não passou sua camisa direito? Pode ser isso. Pode ser isso, Paulinho, pode ser isso. Sérgio, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre mídia digital, redes sociais, né? Que é algo que o pessoal hoje está usando muito. Sem dúvida. Mas você trouxe aí para nós, já no começo da nossa conversa, que, não, além da rede social, a gente tem que manter também as outras mídias. E a própria rádio, né, Paulinho, é muito importante. A rádio, ela se comunica muito bem, tem seu público. A rede social tem seu público. E outra, definir qual rede social que e atuar é muito importante, né? Muito importante. De acordo com aquilo que você precisa. Rede social, tipo de mídia, tipo de comunicação. Muitas vezes, por exemplo, eu acho que o TikTok é muito bacana, mas quem está no TikTok? Né? Público-alvo. Quem está ouvindo a rádio agora, por exemplo, quem são esses ouvintes, né? Então, para determinados tipos de produtos, de programa, tudo ele tem uma função ali, né? Sem dúvida. Ô, William, na verdade, assim, ó, eu acho que tudo se inicia do posicionamento, né? Posicionamento do que você quer para a tua empresa, forma. Então, assim, abrir uma empresa não é simplesmente ir lá, falar para mim, ó, faz um logotipo, põe aqui e nós vamos começar esse negócio aqui. Não. Na verdade, você tem que entender o teu objetivo, o teu produto e tudo mais. E aí, disso, nasce o nosso posicionamento de marketing. Aí a gente vai entender para onde você vai. E aí envolve qual a estratégia de mídia, né? Se o meu público é um público acima de 45 anos, qual a mídia eu vou usar? É realmente o melhor mundo é o digital? É o offline? Né? E aí a gente tem mídias que se cruzam, né? Que a gente sabe, a gente está acostumado a fazer TV, estou acostumado a fazer o digital alinhado com, às vezes, aplicativo, que hoje é uma modernidade, né? Eu estava falando agora com um cliente no telefone sobre Globoplay. Então, é um universo. Pô, temos que estudar todos os universos. São aplicativos, a gente precisa entender. Então, mas isso está alinhado com o público, né? Então, se você tem lá um público-alvo que eu vendo, vamos dar um exemplo da Oral, assim, um público mais velho, nós temos que estudar onde esse público está. Né? Isso existe biblioteca de anúncio, isso existe formas de chegar nesse público. Então, eu não vou simplesmente pelo achar, eu tenho 15 anos de empresa, eu sou o melhor, eu vou falar assim, ó, põe aqui que dá bom. Não. Vamos por números, vamos entender um plano, vamos entender o que o mercado pede, e aí a gente começa a bolar uma estratégia. Então, acima de 45 anos, a gente sabe que está no Facebook. Porque é uma maturação das redes sociais que vai chegar, que visita mais pessoas, né, as pessoas mais velhas. Então, assim, será que é legal fazer TikTok? O TikTok hoje tem uma massa de público meio bagunçada. Por quê? Porque nós temos ali muito conteúdo. Né? Hoje é a maior rede social de vídeo. Então, mas isso é um estudo. E isso, obviamente, a gente entende o momento de cada estratégia. Porque nós temos estratégia de alcance. Eu preciso vender? Então, vamos entender qual a estratégia. Porque a gente está falando, a gente chama que é um funil de conversão. Então, eu estou ali dentro de um fechamento que eu quero só clientes nichados, eu vou trabalhar um tipo de mídia. Não, eu vou trabalhar um público de alcance. Eu vou para um outro tipo de estratégia. Então, é muito entendimento e conversa com o cliente, e aí vem a gente abraçando essa causa para poder entregar um resultado. Senão, fica vago. Então, assim, hoje todo mundo faz tudo, né? Não é isso, cara. E é perigoso, né? É perigoso. Vamos abrir essa mídia aqui, porque todo mundo tá fazendo. Não é, cara. Mesma coisa assim, tem pontos de outdoor na cidade incrível, bom demais. Mas para que você quer fazer? Pô, eu tô com pouco dinheiro, eu já não tô naquele percentual do que a gente falou, mas eu tô com pouca grana e preciso vender. Estuda a melhor mídia. Sim. Aí você vai colocar no outdoor? O outdoor não tem o valor de conversão. O outdoor é reconhecimento de marca. Sim. Então, o que você vai fazer de botar todo o seu dinheiro numa única situação? Então, o pensar no plano da estratégia do investimento faz sentido. Uma outra coisa muito importante, principalmente em cidades menores,
é o poder da sua marca. Às vezes você já cresceu ao ponto de fazer um trabalho. Agora não, você não, é tudo novo ainda. Então, peraí, vamos entender esse início. Então, tem tudo isso que faz sentido. Então, as pessoas se perdem muito nisso. Ou muita gente faz mídia para... que é o mais engraçado, né? Faz mídia para se ver. Quantos eu já fiz, nesses 15 anos aí, eu já fiz muita propaganda de filho. É mesmo? Opa! Botava o cara lá, botava o filho dele no outdoor. E achava que tava tudo certo. E aí você vai falar o quê? Né, Paulinho? Você vai falar o quê? Você vai defender o quê? O cara quer o ego, é realização de ego, né? Então existe algumas situações que é complexo. Eu quero propaganda na rádio, mas com a minha voz. Olha lá. Mas tem isso. Tem. Oh, O cara quer se ouvir. Quer ouvir a voz dele. O cara quer ver a imagem dele, quer pôr a filha, quer pôr o filho. Pô, é muito louco, cara. Mas enfim, tá errado? Não sei. É óbvio que a gente busca, ó, né? Tem posicionamento para tudo, né? Tem. Você vai falar, vamos botar um público-alvo em cima de 45, 50 anos, a gente vai buscar aquela persona, a gente vai buscar a gente chama de casting, né? Aquela pessoa, aquela apresentadora, né? Mas tem gente que não, bota o filho. É porque, na verdade, você tem que pensar que tem que criar uma conexão. Por que as pessoas seguem outras pessoas? Elas querem ver o que está acontecendo dessas outras pessoas, é justamente porque tem uma conexão. Não adianta a gente fazer diferente. Eu não sei se você sabe, Paulinho, mas eu trabalhei em jornal impresso. Tá? Trabalhei em jornal impresso lá no Paraná e trabalhei aqui também em Ribeirão Preto, no jornal A Cidade, ali, que foi na época do Grupo PTV, né? E eu vi o jornal, nesses 6 anos que eu trabalhava, o jornal ele tinha uma influência tão grande e tinha um resultado tão grande, quando você falava em vender um carro, por exemplo, era anunciado no domingo, na terça-feira o carro estava vendido. Era impressionante como isso funcionava, né? E, logicamente, que isso vai acontecendo, vai mudando, vai se alterando, né? As pessoas vão buscando outras ferramentas e a internet ela entrou muito forte nesse sentido, porque pelo jornal não dá para pôr foto, né? Você tinha um anúncio ali e o anúncio mais bem feito era o que mais chamava atenção. E eu lembro que, por exemplo, quando eu ia comprar carro, que eu ia buscar no jornal, eu pegava aquele que tinha mais descrição do que o carro tinha. Do que o carro entregava. Né? Por exemplo, tinha se ele era completo, se ele não era, qual a cor, se tinha, na época, o aparelho de CD era importante, né? Que já era um valor a mais, se ele tinha um jogo de rodas. O vidro elétrico. Vidro elétrico, ar-condicionado, né? Que era, eu estou entregando a idade aqui, já vai ficando ruim para mim. Mas, enfim, era assim que a gente conduzia as coisas. E por que as pessoas anunciavam? Porque dava certo, porque funcionava. Só que foi nascendo novas necessidades. Então, hoje eu preciso ver o carro. E quando você fala em vender, então eu vou anunciar na internet, vai dar certo? Nem sempre. Não. Porque você tem que encontrar aquele público também, né? Você precisa encontrar aquela pessoa que está interessada para aquele tipo de veículo, por exemplo, estou falando agora de carro, né? E tem uma curiosidade em cima disso, que é muito interessante. Eu tenho esse tempo de empresa, eu peguei, na verdade, a época que era maravilhoso fazer o digital. A época que não tinha métrica, a época que o Facebook entregava mesmo. Você tinha o perfil lá, você postava, chegava pro povo. Era incrível, cara. E era mais ou menos isso. Tipo jornal. Era o jornal. Você botava o carro do cara, dava alguns dias, vendia, chegava. Muita gente comentava. E aí a ferramenta vai se mudando, vai se moldando. Obviamente que os maiores players aí, o que eles são? Eles lançam a ferramenta para você usar, usa isso como uma situação incrível, e daqui a pouco ela começa a monetizar. Daqui a pouco precisa trazer o retorno para eles. Sim. Então, o que acontece com tudo isso aí? Aí vem os desafios que vêm para o colo da agência. Aí eu tenho que estudar todas as métricas, fazer tudo para essa campanha dar resultado. E aí esse carro precisa ser entregado para o público certo e um monte de coisa. É óbvio, a gente está falando numa quantidade de acessos, né? Lá atrás, o Facebook, o próprio Orkut na época. O Facebook foi mais profissional por conta de que a gente usava as ferramentas de tráfego pago, né? Mas o que acontece? O mercado muda. E a adaptação, o cliente às vezes nem sempre entende isso aí. O cliente às vezes é próprio consumidor da ferramenta. E a gente tem que estar ali sempre E a mudança é rápida, né? Não, hoje então, nossa. Mas olha, Paulinho, que interessante. A gente fez um bate-papo lá, porque a gente tem um podcast, né? O Sérgio, eu e o Sérgio, nós somos sócios ali, nós temos a Irene também como parceira nesse projeto.
a Irene do Porto Ferreira online, eu falando de outras mídias aí, né, Paulinho? Mas, enfim. Depois eu mando a fatura para ela. Vou mandar para ela, então já É que fica certo. ela ajuda a gente nas fotos, então fica tudo certo, né? Ajuda, Irene é gente boa. Irene, a Nossa gente senhora. gosta muito da Irene. Então, o que acontece? Nós estamos nesse projeto lá do Podcast Negócio, então, para quem também quiser seguir, é um conteúdo muito mais aprofundado, no sentido de representatividade mesmo dos empresários, né? empreendedorismo, né? Então, para quem tem interesse nesse assunto, fica aí a dica para seguir lá o nosso podcast. E nós trouxemos, ainda não foi ao ar, porque também é gravado, a gente não está fazendo ao vivo ainda, uma pessoa para falar sobre inteligência artificial, né? E até quero mandar um abraço para ele, o Choit, ele é lá de Atibaia, dono de agência, ele tem várias empresas ali, são 8 empresas que ele tem, um cara extremamente empreendedor, e ele criou um cérebro de IA. Então ele tem uma IA como se fosse um chat GPT, só que dele, né? E a gente estava falando um pouco sobre isso, e falando também sobre mídias e sobre hábitos, e uma das coisas que ele comentou com a gente naquele dia, falou, cara, eu tô apostando muito que vai voltar, muita coisa do passado vai voltar. É verdade. Né? O jornal impresso, por exemplo, é uma das coisas que ele considera que vai ser bem interessante de volta, porque para poder desconectar um pouco, que a gente está tão conectado, a nossa vida está tão no automático que, por vezes, a gente meio que se perde aí no meio do caminho. Se você me permite uma pequena... Um adendo aí, você falou jornal impresso, pelo fato de eu trabalhar no jornal impresso, a gente já está sentindo isso. Porque a gente está com o Jornal do Porto no rádio, a gente está em várias mídias, mas é impressionante, até essa exposição que vai ter agora sexta-feira, amanhã, né, do Preto, lá, que é as imagens sacras, a gente vai fazer a Via Sacra, legal. Saiu no jornal impresso, o comentário foi outro, gente. Impressionante. Né? Por quê? Porque é o que o Serginho acabou de falar, é o público-alvo, porque quem vai na igreja e participa dá mais valor ao jornal impresso, né? A credibilidade, e aí já é o público 45 a mais, né? E 60 a mais, é o público que lê jornal e não está tão conectado, entendeu? E uma das coisas que ele colocou como exemplo, por exemplo, se você tiver, vamos pensar assim, num café, tá todo mundo no celular e você vê alguém com um livro ou com um jornal na mão, chama atenção. Como é que você olha para essa pessoa? É diferente. É diferente, não é? Opa. Eu tenho no podcast, vou ser repetitivo aqui talvez, mas quando eu comecei a trabalhar no jornal impresso, eu mandei uma assinatura de jornal para minha avó e para o meu pai, para que eles tivessem esse hábito da leitura. Meu pai sempre gostou muito de preencher as cruzadinhas ali, mas depois ele foi aproveitando o jornal por inteiro, sabe, Sérgio? E ele ficava lendo o jornal numa varanda que dava bem próximo da rua, assim, então sempre tinha uma vizinha que passava ali de frente, um dia ela falou para minha mãe, falou, nossa, o Walter, ele é bem culto, né? Aí minha mãe falou, por quê? Não, porque eu sempre vejo ele lendo o jornal. Olha como liga, né? Então, por mais que eu esteja no meu celular, lendo, fazendo qualquer coisa, mas essa coisa do físico, ela remete muito a essa questão. Ó, eu complementando essa fala, e tá alinhado com mídia, tá? Existe mídia de credibilidade, né? A gente fala muito sobre isso, né? Hoje, o universo online é fácil, né? Todo mundo é valente, todo mundo faz, todo mundo é grande, todo mundo é tudo, né? E quando a gente tem algumas outras estratégias, principalmente como jornal, vamos falando de TV, né? Eu tenho clientes voltando para fazer emissora, que já estavam tempos sem aparecer. Por quê? Por conta da credibilidade. Porque o online é muito fácil, cara. É muito fácil, muito fácil. O cara abrir uma empresa, fazer um visual incrível e ter um funcionário. Né? Vamos falar. E aí o cara, o outro lá tem uma operação gigantesca e tal, e não consegue, às vezes, ter o mesmo posicionamento. Por quê? Porque não está na credibilidade. Então, a tendência é voltar algumas mídias, e vai voltar mesmo, forte, mas com outro propósito, com outro olhar. Com outro viés, e um público específico. E eu concordo isso com o Schoit lá, e faz todo sentido. Mas olha só, para você que está pensando em voltar a ler, ou você que tem o hábito da leitura, você tem que enxergar bem. E falar em enxergar bem, eu não posso esquecer aqui do meu amigo do Paulo Otti, cara. Paulinho está colocando na tela aí. Então, para quem precisa de um atendimento especializado, armações e lentes de alta qualidade e preços totalmente acessíveis, não só para você, mas para toda a família, hein? Enxergar bem é questão de estilo. Então, se você está precisando enxergar melhor ou querendo dar aquela mudada no seu estilo, no visual, é lá no Paulo Otti que você vai encontrar. Beleza?
Maravilha, falamos aí agora, então, entramos. Olha só como é que nós demos uma volta aqui, hein? Nós estávamos falando sobre as redes sociais e a gente foi para o jornal e foi para a rádio. Mas é isso que é legal desse bate-papo, que a gente vai para todos os lados e a gente entende como é que as coisas funcionam. Mas o que eu penso? Até você falou sobre redes sociais. É óbvio que eu acredito muito na rede social, tá? A gente vem vendo números incríveis em segmentos aí diversos, tá? Mas tem que ser bem planejado. Porque senão, o investimento mal planejado, ele custa realmente um custo por conversão, que a gente fala por lead, é muito grande. Então, você acaba praticamente aí não fechando a conta no final do mês, porque você investiu muito dentro daquele marketing. Então, tem que ser estruturado, tem que ser bem pensado. E não é fácil, né, Sérgio? Porque, assim, às vezes as pessoas acham que só o fato de você estar na internet vai dar tudo certo. Não. Então, assim, existem algumas empresas que vendem a facilidade. Do tipo, você tá rolando o seu feed lá no teu Instagram, fala que você quer crescer o Instagram? Então você tem que postar a música do momento, você tem que fazer as hashtags, você tem que... Aí você coloca lá um dinheiro e você vai ter 1 milhão de seguidores. Não é assim que funciona. Imagina. Não é assim que a coisa funciona. Você tem que ter muito bem planejado isso. Muito bem planejado. E eu acho que, assim, envolve muito perfil, sabe? Claro que é. Entendeu? Tem gente que tem perfil para uma coisa, tem perfil para outra, e às vezes as pessoas querem criar uma identidade. É o que eu tava falando até para a Camila, né? Você acha que a gente vai fazer conteúdo fofinho se a pessoa não é fofinha? Então, aí são duas pessoas diferentes. Né? Uma pessoa aí você vai criar um público... Fofinho me interessa. Você vai criar uma identidade e as pessoas não vão se conectar com você, porque não é você. Sim. Você não vai conseguir manter aquela personalidade por muito tempo. Então, não faz sentido. Então, a rede social hoje, ela é uma verdade. Você precisa vender verdade ali. A conexão. E principalmente entender o que é uma rede social. As pessoas se perguntam o que é uma rede social? A rede social nada mais é do que uma rede social. Né? As pessoas querem, né, se conectar. Olha que coisa muito simples, mas muito perdida. Muita empresa acha que lá é só venda. Venda. Nossa, eu preciso fazer Instagram, eu preciso falar, eu preciso vender. Um catálogo de venda. Cara, não é isso. É óbvio que ela faz a ponte. Ela cria conexão. Ela alerta uma novidade que está chegando. Ela alerta uma situação. Ela cria uma expectativa. Mas entendo a essência da coisa. Ela é uma rede social. Ela é para gerar um relacionamento com o teu cliente ou com pessoas, né? Sim. Ou não, né? É com pessoas. É com pessoas, totalmente com pessoas. E também, Sérgio, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, cara, o cuidado que também precisa ter com rede social, né? Agora falando um pouquinho mais aí para quem está caindo em golpe, ou um assunto muito polêmico que não sei se todo mundo já está a par disso aí, foi uma menina agora do Distrito Federal de 8 anos que ela morreu porque ela inalou desodorante num desafio que foi feito no TikTok. Então, olha que coisa absurda, né? A gente tem que ter esse alerta aí para todo mundo. Eu acho que a nossa comunicação ela é importante também levar esses alertas. Então, para você que está vendo aí, está assistindo, está nos ouvindo, gente, fique alerta com seus filhos. A menina tinha só 8 anos. E aí, uma brincadeira que eles lançam do TikTok, tem muita gente maldosa nas redes sociais, tá? E aí a menina acabou perdendo a vida, isso aí traz um problema muito, muito sério aí para toda a família. Então fica aí o nosso alerta, tomem cuidado com golpe, muita gente dando golpe na internet, ou seja, o golpe um pouquinho mais antigo de criar o fake lá do WhatsApp, falando que trocou de número. Vou falar para você, nesse universo, no nosso universo de tráfego pago e organização de estratégia de mídia, é o que mais está acontecendo. Então assim, desconfie, ninguém faz preço bom. A conta não fecha. Não fecha. Não conta. Quem cai em golpe, na verdade, a maioria são oportunistas, né? Porque você quer comprar muito barato. É oportunista para os dois lados, né? O cara oportunista que tá fazendo o golpe e o cara que cai no golpe, ele é mais oportunista do que o outro. Porque ele quer tomar a devida vantagem, tá vendo que o produto tá muito barato e ainda tá com frete grátis. Ou tá assim, né? Que eu já vi caindo pessoas em golpe. O preço tá bom, mas você tem que pagar o frete. Aí o frete é no Pix. É bem isso. Nossa senhora, gente. É umas coisas que as pessoas caem porque se deixam cair ali porque é muito ambiciosa, né? Tem gente que cai no golpe do bilhete primeiro até hoje. Até hoje, né?
Olha só. Eu ganhei o bilhete premiado. Você me paga tanto que eu não posso ir lá sacar o dinheiro. Né? E o cara paga. Porra, essa é uma muito antiga que é o fim do mundo. Mas vou contar para vocês aqui rapidinho, só para e é importante a pessoa ficar atenta. Você caiu no golpe. Não cai. Também não. Aqueles que a gente cai, a gente não conta, para não ficar chato. Mas uma vez eu comprei uma antena do Elon Musk, lá, como que chama? Starlink. Eu comprei mesmo e cancelei 2 minutos depois, que foi tão rápido. E olha como que é a nossa mente, né? Eu tava ali no meu feed e era uma pessoa que eu vi o vídeo, mas eu nem me toquei que aquilo era uma inteligência artificial que tinha mudado a voz, e ele como se ele estivesse aprovando aquela Starlink. Não, eu comprei, esse é o meu link, né? O link de desconto. Mas o Starlink custa, acho que R$2.500, uma coisa Tava assim. por... Não, 149. Me dei bem. Você entendeu? Tá vendo? É esse exemplo. É esse exemplo. E aí eu falei, nossa, mas eu sou muito bobo demais, né, cara? Caí assim e consegui, na verdade, cancelar. E você tá vendo? Que é uma coisa compra. que você tá vendo que não é a idade? Não é. Muito fala assim, nossa, as pessoas mais velhas estão caindo. Não. E não é, pode cair jovem, pode cair todo mundo. É um pouquinho de ambição alinhado com o tempo ocioso. Ó. É o ócio improdutivo. Mas olha o que aconteceu numa cidade lá do Paraná. Uma pessoa colocou De novo com você, isso aí. Não, isso não foi. Mas ele... De onde você veio mesmo? Do Paraná. Só para saber. Mas o que aconteceu? Uma pessoa pegou o anúncio de um carro normal, colocou. O golpista copiou o anúncio. E, por exemplo, o carro valia R$20 mil, tá? Ele pegou, anunciou por 13. 7 mil de diferença. E aí, até na época, se eu não me engano, era um pedreiro de uma outra cidade vizinha. O cara juntou o dinheirinho dele, primeiro carro dele. 13 mil, eu vou encarar, porque é até mais do que o carro que eu gostaria de pegar. Eu ia pegar um carro mais abaixo, eu pego um carro muito melhor. Ligou para ele e falou, é o seguinte, esse carro, ele é fruto de uma dívida que essa pessoa tem comigo, e eu tô pegando esse carro mais barato. E para eu me livrar dessa dívida logo, então, você só vai lá, olha o carro, mas não fala nada de dinheiro. Porque se você falar, você vai acabar estragando o negócio. Daí você vai perder a oportunidade, assim como eu vou perder. Ligou para quem estava vendendo e falou, viu, eu tenho um rapaz que eu estou devendo um dinheiro para ele, que é uma dívida trabalhista, tal. Ele vai ver o carro, mas eu estou passando o carro como se fosse mais caro, né? Então, para o cara que está vendendo, ele entende que, nossa, está fazendo um bom negócio, para quem está comprando melhor ainda. Tá tudo certo. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, essa pessoa foi, olhou o carro e andava em volta, tal, e ninguém falava nada. Aí, beleza, ninguém perguntou nada um para o outro, foi embora. Aí, nisso, ele liga para o golpista e falou, gostei do carro. Então, faz o Pix aí que o carro é teu. Pode fazer que você vai lá buscar. E assim ele fez. Aí chegou lá e falou, vim buscar o carro. Falei, que carro? Falei, esse carro aí que você estava devendo para o rapaz. Ele falou, não. Ele me falou que ele estava devendo para você, que esse carro que ele ia comprar. Eu falei, mas eu fiz o Pix para ele. Então, olha o envolvimento que se dá e uma bobeirinha pequena. E aí, até você achar esse dinheiro de novo, nunca mais. Nunca mais, né? Então, naquela oportunidade, naquela ânsia de você ganhar dinheiro, fazer um bom negócio, vai cair mesmo. Então, desconfia. Não adianta. A palavra é o seguinte, desconfia, porque ninguém faz milagre. Tem que desconfiar. Faz a coisa séria, tem que realmente comprar de empresa idônea, ou de uma pessoa que você foi lá e entendeu o propósito. Quando a conversa é muito enrolada, que não pode isso, desconfia que é coisa errada. Ou quando tá muito fácil também, né? Ou quando tá muito, não pode ficar tranquilo que eu te levo aí, eu faço isso, eu faço aquilo, para tudo dar certo. Pô, desconfia que... É bem isso mesmo. Então, a gente não pode cair, dar bobeira, senão cai em golpe. Eu caí. Eu caí na antena Starlink, é muito barato. Eu tô até agora, tô falando e tô pensando. Meu pai comprou uma árvore de Natal, esperando ainda chegar. Calma, o Natal tá longe. Vai dar risada até hoje com ele. Mas eu acho que, Paulinho, você perguntou, mas você nunca caiu num golpe, falei? O que é isso, golpe? Eu acho que essa do jeito que ele é premiado foi ele. Qual que é a marca do carro mesmo? Não sei. Esse eu não sei, Paulinho, mas acho que era um Gol. Que cor que era o carro? Não sei, acho que branco, né? Seu filho da mãe. Ai, brincadeiras à parte, vamos falar de quem cuida da sua marca. E tá aqui, ó. Para quem cuida da sua marca, tem que falar com o Sérgio. Divi Propaganda. Olha lá, tá indo na tela, o Paulinho colocando aí.
E o que o Sérgio está falando aqui é verdade, que a gente tem alguns trabalhos que a gente faz em conjunto também. Eu contrato o Sérgio aí para algum desenvolvimento de algumas coisas que eu preciso e dá super certo. Gente, então, tá precisando aí. E, de novo, né, se você tem uma vontade de posicionar sua marca, você tem uma ideia de melhorar talvez um produto, você está com um problema de venda, é a Divi Propaganda que vai fazer isso para você. Estruturar, com certeza. Estruturar, entender o caso e junto fazer uma bela de uma parceria. Excelente. E, logicamente, vamos juntar as duas marcas aqui, que também é o Estúdio Vilano. Então, o Sérgio também pode produzir os seus vídeos, pode produzir foto, muito conteúdo pode ser produzido, tá? Então, se você está mais no offline, você quer trabalhar mais com imagem, com foto, isso pode ser produzido. Se você quer ir mais para as redes sociais aí também, vídeos, ideias de criativos, enfim. Faço vídeo institucional também. Vídeo institucional, promocional. Aí, bastante coisa bacana. Uma equipe bem bacana, bem especialista, coisa legal. Muito bacana. Bastante coisa legal. Bom, e também não podemos deixar de lembrar da Brasil Cacau, gente. Está chegando a Páscoa, né? Então, para você que ainda não comprou o seu chocolate, não comprou o seu presente de Páscoa, a minha dica é Brasil Cacau. Pode procurar a Natália, o pessoal que trabalha com ela lá. Hoje mesmo eu já passei para garantir o presente das crianças e da patroa na Brasil Cacau. Então, se você ainda não comprou o presente, corre lá e tem bastante coisa boa, tem muita novidade. A Natália estava com a gente aqui na semana passada, Sérgio, trouxe ovos ali que era o Prestígio, o Choquito, que são uma novidade que eles estão fazendo. É como se fosse um collab entre as marcas ali, né? E é muito legal mesmo. Produto de altíssima qualidade e preço acessível. E até a gente falou na semana passada, para você que não tem, às vezes, assim, não posso disponibilizar lá 80, 100, 150 reais para comprar, porque o chocolate, né, tá chegando nesses preços aí. Vai lá que eles montam uma cestinha de acordo com o que você tem. Pô, tenho 2 filhos, 3 filhos, tem lá 50, 100 reais para poder gastar. Eles montam um pacotinho, fica super legal, né? Não vai deixar de passar aí sem dar um chocolate para a família. Maravilha. Vamos lá. Sérgio, vamos bater um papo aqui sobre algumas coisas que você também faz aí de eventos, né? Não só eventos corporativos, mas também algumas ações sociais. Legal. Na verdade, assim, ó, eu tenho duas frentes muito legais que a gente já vem ao longo dos anos aí, com todo o planejamento que a gente faz com a Divi Propaganda. Eu gosto muito de me envolver com a ação social. E sempre foi uma vontade, a gente, né, começou a ter parcerias, vim trazendo em conhecimento sobre algumas casas, né, principalmente ali a própria PAI, né, a gente fez um trabalho muito legal com o Solar ali, com a Paloma, e várias outras situações. E agora, recente, a gente está fazendo um projeto junto à Casa Reamar. E isso é uma situação que a gente pensou, e eu venho colocando no meu planejamento pelo menos 3 campanhas por ano. E eu envolvo os clientes, né? Eu envolvo os clientes da própria agência, e porque às vezes o próprio cliente ele não tem o devido tempo, ou mesmo não sabe, de ir lá fazer uma doação, ou um envolvimento. Dinheiro não quer dar, beleza. Mas tem um desejo, às vezes, de ajudar de alguma forma. De alguma forma, toca no coração dele, mas sim, pela vida corrida, pela forma de fazer, a pessoa acaba não indo, acaba não fazendo, né? Então a gente fez o quê? Falei, não, então vamos começar. E eu tenho um projeto chamado Amor a Gente, e esse projeto, ele vai coligando as empresas. Então, a gente começou com esse projeto acho que faz uns 3 anos já, e o primeiro projeto foi muito curioso, foi uma coisa legal. A gente juntou uns 7, 8 clientes, umas 3 caminhonetes, a gente colocou bala e doce e tudo mais, e a gente foi entregar nos bairros carentes com o Papai Noel. E aí, dali, a gente nasceu esse projeto do Amor a Gente. E fomos embora, e aí a gente foi, cada necessidade, a gente foi conversando com as instituições, enxergando as necessidades de cada lugar. Então, a gente já fez campanha de fubá, de óleo, a gente já fez campanha de detergente, e vai indo. Aí, cada vez, a gente vai escolhendo a instituição que mais está precisando naquele momento, e a gente faz as campanhas. E nisso,
o nosso cliente, que é o mais, né, ele mais se envolve por conta da gente oferecer para ele, e nisso a gente consegue fazer uma campanha de sucesso, com pontos de coleta e assim por diante. Então, e vale lembrar também que eu envolvo influenciadores, né, pessoas que já estão nesse universo digital para espalhar a campanha também. Então, isso é um ponto crucial. E aí, automaticamente, as campanhas são, graças a Deus, um sucesso, e a gente consegue fazer ali uma boa doação, a união de várias cabeças ali para essa finalidade, que é ajudar o próximo. Então, é um processo bem legal. E agora, até recentemente, você está junto com a gente lá no último agora, eu fiquei, que é bem legal. Fiquei bem animado com isso, né? Esse projeto ali junto com a Casa Reamar. É importante, né? Ajudar quem precisa. Às vezes a gente está ali no nosso conforto do dia a dia. Cara, e não é nada para nós, assim, né? Vamos falar assim, é óbvio que a gente tem muito... Falta tempo, né? Vamos falar. Mas bem alinhado, pô, a gente já faz um planejamento. Praticamente aí, a gente vai começou 2025, em setembro eu já estava alinhado quais as campanhas eu queria fazer, formas. Então é só executar. Sim. É óbvio, a gente se organiza, já tem os relacionamentos, e graças a Deus são os mesmos clientes que vão entrando, né? Tem clientes ali com a gente que já está com esses 3 anos, então super legal. E um diferencial também legal, que eu até falei naquele evento lá, é que a gente está entrando com as agências. Então, não uma só... junção, né? Começa na terça-feira. Terça-feira começa essa campanha da Reamar. Já começa a coletar os materiais. Os materiais. Você tem de cabeça aí onde são os pontos? Não? Porque um dos pontos vai ser lá na clínica. Na Oral Sim, vai ser no Ortiz, né, que é muito legal. Vai ser nos colégios, no Arquimedes, no Colégio Campus, e deixa eu lembrar aqui, dessa vez, eu acho que na Uniprev também. São 6, 7 pontos de coleta. Legal, depois eu posso deixar mais informação no nosso Instagram, né, do Amor Agente, e no próprio Instagram dos parceiros vão estar também. Então tem o Instagram do Amor Agente? Tem, Amor Agente. Consegue abrir, Paulinho? Abre ele pra gente. A gente ver aí. Então, gente, ó, você que quer fazer essa doação, é doação de material de limpeza e higiene pessoal, correto? Isso. Então, vamos lá. Você que quer, gente, imagina, um sabonete ajuda muito, né? Qualquer coisa do tipo shampoo, que talvez quem possa doar um pouquinho mais, né? Sei lá, um pacotinho ali, um fardinho de detergente, enfim. Você que tocar no coração, você, né? que pode ajudar, é muito importante para as pessoas que estão ali, tá? Para aquelas crianças, não é fácil, olha lá, ó. Você que quiser seguir também. É esse aqui? Olha lá, que projeto bonito, olha só. Lá, a Letícia foi a nossa embaixadora desse projeto. A gente fez ontem um evento super legal lá. E é isso, é a união, na verdade, de pessoas que fazem a diferença para realmente a gente conseguir ali colher os frutos e cumprir o nosso objetivo. Quem precisa, né? E ajudar quem precisa. Ali tá, é isso aí que tá os pontos de coleta ali, não? A Div Propaganda, Uniprev, Colégio Arquimedes, Ortiz Imóveis, Colégio Campos, Oral Sim Implantes, a Lake, né, ao lado do Espaço Muralha. Eu acho que é isso. Isso. É isso aí. Esses são os parceiros. Nem todos. Comunicação. Nem todos são pontos de coleta, né? Porque não tem fluxo, né? Acaba não tendo fluxo, Paulinho. Fluxo mais por isso. Mas assim, todos aí são parceiros, mas mesmo que não tem fluxo, queiram levar nesses estabelecimentos que já tem, né? Tem às vezes um vínculo, alguma coisa assim, com certeza é bem-vindo. Mas fica lá, ó. Quero convidar você, levar lá na Oral Sim, já aproveita para poder fazer uma consulta de avaliação ali para ver como é que está o seu sorriso. E se você só quiser passar lá para tomar um café comigo também, a hora que for entregar a sua doação, pode pedir para a Rosana lá, a nossa recepcionista, me chamar, que eu vou ter o maior prazer do mundo de receber das suas mãos aí essa doação e tomar um café com você, tá bom? Então fica o nosso convite aí para esse evento que vai acontecer agora. As coletas começam do dia 22 até o dia 4 de... Nossa, eu ia falar agosto, maio, até 4 de maio, tá? Então, aproveita para fazer essa doação, vai ajudar bastante gente. Perfeito. Maravilha? Então tá, Sérgio, preciso falar aqui, tá chegando o final de semana, você ainda não deu tapa no visual, tá na hora de procurar o meu amigo Danilo, lá do Fio da Navalha, da Conceito, e para quem ainda não segue o Danilo, lá é o Danilo que cortou, vocês vão ver também os cortes que ele trabalha. A gente também trouxe o Danilo aqui para um bate-papo, a gente falou um pouco de tendência, e o Danilo é um cara que fez bastante curso fora do Brasil, tá? Então ele traz muita coisa nova,
A mulherada que vai lá e faz um trabalho com ele ali de mudança de visual mesmo, cabelo e tudo mais, sai de lá extremamente satisfeito, viu? Bem satisfeito mesmo. Então, procurem lá na Conceito Danilo. Maravilha? Perfeito. Sérgio, um recado final aí para o pessoal, para que a gente já está chegando aí nos minutos finais do nosso programa. Passa rápido, né? Muito. O papo, quando é bom, é muito rápido. A gente não vê passar essa 1 hora toda quinta-feira. Deixa eu só reforçar antes, para quem ainda não segue a gente na rede social, nós estamos crescendo aí nas redes sociais, meio-dia em ponto. Então pesquisa aí no Instagram, no Facebook. No Instagram tá meio-dia, meio.dia em ponto, porque a gente não tinha liberado ali o nome completo. Então, olha lá, meio.dia em ponto. E para quem quiser também, pode me seguir, @William Malaco, William com 2 L's, M no final, né? Malaco é sobrenome, viu, gente? Não é apelido. Então, pode me seguir também. Você também vai acompanhar que eu reposto ali o conteúdo do Meio Dia em Ponto e também o conteúdo do podcast de negócios, tá? Então, se quiser seguir, pode ficar à vontade. Também para seguir aí as redes sociais da Div, né, Sérgio? Fala aí pro pessoal. @Div Propaganda e o do Vilano também, né? Estúdio com S mudo, Vilano. Estúdio Vilano. Então, perfeito. Sigam lá nas redes sociais para fortalecer, para que a gente possa estar próximo de vocês e vocês também conhecendo um pouco do que a gente faz. Sem dúvida, com certeza. Recado? Vamos lá. William, eu acho que assim, recado pra gente, né, de marketing. Planejamento. Eu acho que tudo é planejar para poder crescer. E hoje, as pessoas, que é o que a gente falou aí, o período todinho aqui da nossa conversa, as pessoas elas criam e compram relacionamento. Então, se você não cria isso com o teu cliente, desculpa, mas você não vai conseguir ter muita evolução. E nem reconhecimento da sua própria marca. Da sua própria marca. E marca é igual um nome de filho, vamos falar assim? Você põe o nome de filho para depois mudar? Não dá, né? Não dá, né? Então, assim, quanto mais você pensa nesse nome, pensa nessa estratégia de evolução, antes de lançar essa empresa nova que você está iniciando, ou mesmo às vezes um reposicionamento. Já peguei várias empresas com esse aspecto de reposicionar. Cara, é começar certo. Se você começa certo, a tendência é não dar confusão no futuro. E aí, obviamente, estuda o teu produto, entenda para onde ele vai, qual o caminho, dá uma perguntada pro Google, né? Vai no chat GPT, exatamente, dá para usar as redes sociais. Dá para usar a inteligência artificial, né? Hoje você está se sentindo sozinho e vai abrir teu negócio, vai lá no chat, né? O chat vai com certeza te dar uma bela de uma opinião exata do que faz sentido ou não, né? Por mais que às vezes não vai te dar muito bem claro. Vai dar um norte, né? Mas vai te dar um bom norte. Às vezes eu boto um papo ali com o chat GPT com algumas dúvidas. Mas não ajuda, Will? Ajuda. Opa, se ajuda. Ajuda tudo, cara. A Camila às vezes fala, você tá falando mais com o chat GPT do que comigo. Mas eu acho que essa você entendeu porque ele chamou de camisa agora, né? Aqui ele tá ficando muito racional. Não tem mais emoção nenhuma no negócio. Mas é isso. Eu acho que a palavra que fica aí é relacionamento. Crie relacionamento. E dinheiro é consequência. É fato. Dinheiro é consequência. Não queira abrir um negócio porque o vizinho tá ganhando dinheiro. Isso também. Cara, isso é um puta de um risco. Porque não é porque tá dando certo para ele que vai dar certo para você, né? Pode dar tudo errado. Ou melhor, pode dar certo no começo, você fala assim, puta, tô no lugar certo. Acertei. Daqui a pouco o negócio vem. Porque a hora que vem as dificuldades que é onde a gente vai entender realmente o... Eu falo que é assim, sabe uma coisa que eu tava bem curiosa, que eu converso com vários clientes. Quando você tem o teu segmento na alma, você nunca quebra. Que interessante isso. Muito louco, né? Sabe por quê? Você pode quebrar, mas se você sabe fazer, você se levanta e vai. Agora, você tá num segmento nada a ver, perdido, difícil, hein? Você tá fora, cara. Você tá fora do universo ali. É difícil você buscar como que você vai estruturar isso. Maravilha. Sérgio, eu quero agradecer a sua participação aqui.
Muito legal mesmo, bate-papo muito bacana. Vamos trazer você mais vezes. Muito obrigado. E eu quero falar agora dos nossos apoiadores desse projeto. Quero falar da Taste Gourmet, a Oral Sim, o Sérgio está aqui com as duas empresas dele, Estúdio Vilano, a Div Propaganda, também o Paulo Ótica, tá? Fio da Navalha e a Brasil Cacau. Quero agradecer demais por vocês acreditarem no nosso projeto e nos incentivarem a levar comunicação com qualidade para quem está nos ouvindo. Paulinho, quero agradecer também você toda quinta aqui com a gente, participando. Nós vamos colocar mais uma cadeira aqui, Paulinho. Você vai ficar com a gente aqui, ó. Eu já tenho a cadeira. Ah, é verdade. Então tá bom. E para você que nos ouviu, quero agradecer, te desejar uma Páscoa extremamente abençoada para você, para toda a sua família. Aproveitem a cada momento da sua vida, tá? Um ótimo final de semana, porque amanhã já é feriado mesmo, né? E um abraço para vocês.